Queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Prometi que faria correção do TA e cá estou eu. Então vamos trabalhar um pouquinho? Observe a questão número 1. Embarcaremos amanhã, então vimos dizer-lhe adeus hoje. A alternativa que classifica corretamente a conjugação, modo temporal do verbo destacado no fragmento temos aqui o verbo vir. A gente se confunde bastante com o verbo ver. Por isso que é interessante que a gente analise o contexto no qual ele está sendo usado. Nesse caso aqui, nós estamos tratando do verbo vir no presente e indicando uma ação pontual, então no presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes e eles vêm. Então a gente já sabe aí que na questão número 1, a opção correta é a letra C, presente do indicativo. Observe agora a questão 2. Rita Lee cantava uma música que dizia: o resto que se exploda feito bomba H. Será que na língua culta existe a palavrinha exploda? Aí a gente vai trabalhar então com aqueles verbos. Lembra, quando o verbo não apresenta todas as conjugações, a gente chama ele de verbos defectivos. Nós vimos que os verbos regulares são aqueles que apresentam inalteração no radical. Os irregulares apresentam, de certa forma, uma pequena alteração. E os defectivos são aqueles que não possuem algumas pessoas. A gente não consegue conjugar algumas pessoas ali. Aí a gente vai observar os verbos que estão aí nas opções A, B, C, D e E. Qual deles é um exemplo de verbo defectivo? Se você for observar especificamente na letra D, nós temos o verbo aí reaver. Este verbo, na verdade, nós só conjugamos ele no presente do indicativo nas pessoas nós e vós. Nas demais, não tem conjugação para ele, ok? Então, nós marcaríamos aí a letra D. Observe a questão 3. O verbo destacado no trecho, até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata, no comecinho do texto aqui, olha, na carta de caminho. Nela, até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata. Eu quero saber se esse verbo está, primeiro, em qual modo e indicando o quê? Nós vimos durante as nossas aulas que o indicativo indica certeza, o subjuntivo dúvida, incerteza e o imperativo ordem, pedido, súplica, solicitação e por aí vai. Agora, observe o que acompanha esse verbo, que haja. A gente viu quando a gente está flexionando um verbo no modo subjuntivo no presente, a gente vai que haja. E se fosse no pretérito, se houvesse. E se fosse no futuro, quando houver. Então, nós temos aí umas diquinhas para a gente saber. Que haja, nós sabemos que é uma possibilidade de acontecer ou não. Então, por isso, nós temos um verbo conjugado no subjuntivo. Resposta correta, letra C, na questão 3. Vamos para a questão 4. Nós vamos fazer a interpretação de um anúncio. Vamos garantir um futuro mais tranquilo para as próximas gerações, evitando o desperdício de água. Poupe água, poupe a natureza. Temos aqui bem enfatizados os verbos solicitando, pedindo, né? Suplicando, determinando que você pratique essa ação aí para proteger a natureza. Levando em conta todo esse contexto, sabemos que estamos tratando aqui de verbos flexionados no modo imperativo. Eu quero que vocês respondam aí a essa questão. E o uso dos verbos no modo imperativo no trecho poupe água, poupe a natureza expressa o quê? É claro que ele vai expressar aí uma ordem para reforçar a necessidade da população atender ao apelo do anúncio. Então, é essa que você marcaria, ok? Questão número 5, vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar com o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquela parte que nós temos ali mais expressividade em relação à temática. É a frase mais importante de um parágrafo. Depois, o que vem na sequência ali são especificações daquela informação que foi dada. Então, nós temos assim, o seguinte trecho aí. Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. E a gente vai observar qual é a parte mais importante aí que a gente vai considerar como tópico frasal. A opção correta para essa questão é a letra B. Política e politicália não se confundem. Depois desse trecho aí, o que nós temos na sequência são especificações dessa informação.
Aí, é claro que o autor vai florear um pouquinho, vai dar mais subsídios para você entender melhor o que ele afirmou. Então, por isso que esse aí é o tópico frasal. Questão número 6, romantismo, a questão de literatura. Trabalhamos exaustivamente com o romantismo, o exagero, o eu, individualismo, egocentrismo, tudo isso a gente trabalhou. Qual das opções aqui traduz melhor as características do romantismo? Se você observar aí direitinho, você vai identificar a questão correta como letra C. Porque no romantismo, a inadaptação ao mundo leva o artista romântico a fugir dele por meio de um retorno ao passado, pela morte, pelo isolamento, pela reforma do mundo. Então, essa seria a opção correta. Vamos para a questão número 7, rapidinho aqui. Nós temos aqui uma análise de uma tirinha, que você vai pausar esse vídeo lindamente e vai fazer a leitura aí de novo comigo, porque a professora enxerga pouco e não vai passar aqui a vergonha de tropeçar na hora de ler a tirinha. Então, vamos lá. Observe, o verbo colocou no primeiro quadrinho está no pretérito perfeito. Olha, alguém colocou o cimento novo. Sim, o verbo colocar está no pretérito perfeito porque marcou uma ação pontual que aconteceu aí no passado uma única vez. Como assim pontual? Aconteceu ontem e acabou. E se tivesse passado o passado inteiro acontecendo, a gente ia falar colocava. Aí a gente está tratando do pretérito imperfeito. E se fosse uma ação que tivesse acontecido anterior a outra, colocara. Ele colocara cimento enquanto eu estragava todo o trabalho. Olha, viu como está acontecendo aí ações simultâneas, uma posterior à outra? Aí é pretérito mais que perfeito. Mas colocou é uma ação pontual que aconteceu uma única vez e acabou. Então a número 1 está correta por causa disso. A 2, a forma verbal poderia, no segundo quadrinho, está no futuro do pretérito do modo subjuntivo? Sim, ela está no futuro do pretérito, mas não do subjuntivo, e sim do indicativo, tá? Lembra que eu falei para vocês que no modo indicativo nós temos 2 futuros. O futuro do presente, né? Eu poderei, tu poderás, ele poderá. E no pretérito, e no futuro do pretérito, que é aquela coisa como se você tivesse aí pedindo alguma coisa, eu gostaria, né? Então é nesse contexto aí que o futuro do pretérito está inserido. Então é futuro do pretérito, só o modo que está errado. A questão número 4. A forma verbal acharmos no quarto quadrinho está no futuro do subjuntivo? Aí você vai observar o que é o futuro do subjuntivo, o verbo achar. Se tivesse no presente, que eu ache. Se tivesse no pretérito imperfeito, se eu achasse. E se tivesse no futuro, quando eu achar. Mas peraí, então achar, vamos flexionar o achar. Quando eu achar, quando tu achares, quando ele achar. Quando nós acharmos. Então eu tenho sim o verbo achar flexionado no futuro do subjuntivo. Ok? Nós já achamos 2 questões corretas aí. Vamos para a última. A forma verbal fosse, no quarto quadrinho, está no pretérito imperfeito do modo indicativo? Está no modo subjuntivo e não do indicativo. Então, até me perdi quais são as questões corretas aqui. Nós achamos a 1 e a 4. Então, letra A, questão 7. Questão 8, de lambuja para vocês, não pise na grama. Eu tenho aí um verbo pisar, determinando para não pisar na grama, só que está aí negando, não pise. Imperativo negativo, letra D. Questão 9, qual o tipo de gordura que mais aparece em seu prato? Observe o que está sendo solicitado aqui. Considerando que em um texto as ideias veiculadas se estruturam de modo a estabelecer relações para a construção do sentido, no texto a dupla retoma aqui uma questão simplesmente de coesão textual. Observe, esse grupo de nutrientes é essencial para o organismo, mas o exagero pode levar a problemas de saúde. A enquete do mês traz um alerta. Para 64% dos participantes, as gorduras saturadas e trans são as mais comuns. Perigo dos grandes. Em excesso, a dupla eleva o colesterol. Aqui, a dupla está retomando um termo citado, que nada mais é que as gorduras saturadas e trans. Ok? Então, é a letra A que você marcaria. E, por fim, a questão 10.
vamos ver o que está sendo solicitado no trecho, mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia. Está perguntando o termo destacado foi utilizado para estabelecer uma ligação com outro presente. Então, nós temos aí também uma questão relacionada à retomada de conteúdos que já foram anteriormente citados. Quem não gosta do Big Brother diz que os reality shows são programas vazios, sem culturas. No mundo árabe, esse problema já foi resolvido. O Poeta dos Milhões, líder de audiência no Golfo Pérsico, o prêmio vai para o melhor poeta. O programa que é transmitido tem 70 milhões de espectadores e é uma competição entre 48 de 12 países árabes, em que o vencedor leva um prêmio de 1,3 milhão. Mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia. Lá onde? Claro, no mundo árabe, local em que o programa passa. Meninos, então é isso. Promessa feita, promessa cumprida, tá aí a correção do TA, mas eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem aí nessa avaliação, porque a gente já comentou bastante sobre ela em sala de aula. Beijo para vocês, criaturas lindas, a gente se vê por aí, tchau, tchau!